Pode começar. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, sobre a população de Barra Mansa, que a misericórdia divina sabe sobre a população de Barra Mansa. Vamos conversar um pouco hoje sobre a mensagem de Jesus, o ensinamento do Cristo, que nos orienta na nossa evolução espiritual, de acordo com os ensinamentos que recebemos da doutrina codificada por Allan Kardec. Escolhemos aqui o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados têm puro coração. O momento que vivemos na face da terra é um momento de chamamento, de convite à renovação, à transformação, ao nosso crescimento interior, íntimo. E hoje as pessoas chamam de reforma íntima, né? E Kardec usou a palavra transformação. Então a doutrina espírita ela visa exatamente orientar a todos nós nesse trabalho. Então Allan Kardec, nesse capítulo 8, ele estuda aqui simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mão não lavada, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e nas ações do Espírito, deixai vir a mim as criancinhas, bem-aventurados têm fechado os olhos. Simplicidade e pureza de coração. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados têm puro coração, porquanto verão a Deus. Essa pureza de sentimento é um convite de Jesus a todos nós a modificar, transformar o nosso sentimento. Ele próprio diz: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se ele disse nós ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas podemos ser perfeitos. E atingir a perfeição que o Espírito pode atingir. Claro que não vamos igualar a Deus. Mas como atingir a perfeição? Alguém se torna puro de um momento para outro? Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 115, os Espíritos foram criados. Kardec perguntou se os Espíritos foram criados diferentes uns dos outros. E os Espíritos responderam a Kardec: foram criados todos iguais, simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimento. Essa palavra ignorante às vezes assusta muitas pessoas, né? Pensa que a gente está ofendendo as pessoas. O ignorante não tem conhecimento, não saber. Então nós fomos criados simples, mas com todos os recursos para a nossa evolução espiritual. Temos em germe qualidades a ser desenvolvida, qualidades essas que Deus possui. Então nós somos herdeiros de Deus, corpo físico, alma e espírito. Nós temos em germe todas as qualidades são desenvolvidas. E nós vamos aperfeiçoando, desenvolvendo os nossos sentimentos, até um dia atingir a perfeição. Como realizar isso? Através das reencarnações sucessivas, que a doutrina espírita nos mostra este caminho. E numa existência só, não conseguiremos realmente conseguir a nossa perfeição, como Jesus nos convida, nos ensinou, nos mostrou o caminho. Então é através das vidas sucessivas que nós vamos nos transformando, nos modificando para melhor. Olha a desigualdade da humanidade. Se olhar a desigualdade da humanidade, parece que Deus é injusto. Por que tanta diferença entre a criatura humana? Nós temos regiões do nosso planeta Terra e as criaturas morrem de fome, crianças morrendo de fome, uma miséria assustadora. Em outros países, vemos a facilidade na vida material, criaturas com grandes quantidades de recursos, vivendo uma vida realmente sem problema nenhum material, né? Por que essa diferença, essa desigualdade na face da Terra? Porque nós somos espíritos diferentes uns dos outros e fomos criados em épocas diferentes. Alguns espíritos são mais antigos, outros são mais novos, uns se esforçam mais, outros não se dedicam tanto, se esforçam tanto para progredir, para evoluir. A doutrina espírita chama a atenção para essa necessidade, desse esforço, desse progresso que nós devemos realizar em nós. Na pergunta 124 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se há espírito que segue o caminho do bem
absoluto desde o princípio. Esse absoluto aí que é importante, né? Caminho do bem absoluto. E os espíritos responderam que sim, mas uma minoria. A maioria fica na faixa intermediária, nem o mal, nem tanto o mal, nem tanto o bem. Ora faz o mal, ora faz o bem. Então, na faixa intermediária, segundo os espíritos declararam a Kardec. Então, há aqueles espíritos que se esforçam, se dedicam e seguem o caminho do bem desde o princípio. Jesus foi um desses espíritos, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Diz Emmanuel que Jesus seguiu o caminho, seguiu a evolução em linha reta. Não entrou por atalho, por desvios, né, do sentimento, do comportamento, da atitude, da maneira de agir. Agiu sempre em direção ao Pai, ao Criador. Por isso, é o Espírito perfeito e que Deus o convidou e enviou ele à Terra para nos ensinar o caminho da nossa evolução, do nosso progresso. Jesus deixou para todos nós 2 ensinamentos muito importantes. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diz ele aí que ali estava toda a lei e os profetas. Então a vivência desse ensino, o amor é o quê? O sentimento nobre, maior, que nós temos que atingir, e para atingir essa pureza de coração, como Jesus afirmou. Jesus, como Espírito perfeito, no Evangelho também ele afirma que para a gente ser humilde e brando de coração como ele, seja humilde e brando de coração como eu sou. Então ele ensinou o caminho, ele já atingiu a perfeição e já tinha conhecimento dessa pureza que ele possuía e não há nenhum orgulho, nenhuma vaidade nisso. A perfeição que ele atingiu com esforço realizado. Então nós temos livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Por quê? Se Deus estabelecesse um caminho para a gente seguir, não haveria opção, teria que seguir aquele caminho. E nós poderíamos afirmar, não, siga esse caminho porque não tem outro. Então Deus nos deu a liberdade para que haja mérito. Então todos os espíritos foram criados iguais e atingem a perfeição de os chamados anjos, que são os espíritos perfeitos, ou chamado Espírito Santo, que são um grupo de espíritos perfeitos. Esses espíritos atingiram a perfeição, realizando o trabalho da sua evolução, se esforçando, diminuindo as imperfeições que todos nós ainda trazemos. Quais são elas? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o sentimento de ódio, de vingança, maledicência, uma série de sentimentos negativos que nós possuímos que ainda dificulta a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior. E para que atingimos a perfeição, é necessário combater esses sentimentos negativos em nós. Por aí nós estamos observando que ninguém atinge a pureza de coração de um dia para outro. É um processo, uma caminhada longa, como eu disse antes, através das reencarnações sucessivas. E vamos angariando esses recursos para atingir a perfeição. Há pessoas na Terra que ainda não compreenderam esse ensinamento do Cristo, e ainda há religiões que não vamos aqui criticando nenhuma religião, nem é o nosso objetivo, nem a doutrina espírita fazem isso. Pelo contrário, a doutrina espírita nos ensina que o espiritismo não tinha o objetivo de tirar ninguém de sua religião, mas sim é uma doutrina para aqueles que não têm religião ou para aqueles que têm e não estão satisfeitos com ela. Então não estamos aqui para criticar nenhuma religião. Mas a doutrina espírita, ela avança um pouco mais. Ela mostra exatamente que a nossa perfeição é produto do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho para atingir a perfeição. E coloca mais, que a vida material é uma oportunidade, é um momento para a nossa evolução espiritual. Mostra realmente com clareza
o que é a vida espiritual? É uma atividade intensa que os espíritos realizam e, na verdade, na Terra é um pálido reflexo daquilo que tem no mundo espiritual. Tudo que existe na face da Terra existe no mundo espiritual mais perfeito. Escola, todo tipo de escola de aprendizado, de cultura, no mundo espiritual muito mais perfeito. Emmanuel chega a afirmar que há mundos universidade, onde o espírito ali reencarna só para adquirir conhecimento, aprendizado, para estudar cada vez mais, para chegar à perfeição. Porque o espírito chega à perfeição em duas áreas, na cultura, na área intelectual e na moral. O que está faltando à humanidade nesse instante? Também não estamos criticando aqui quem quer que seja. Muita cultura e pouca evolução moral. Encontramos pessoas muito cultas, com muita cultura e pouca evolução moral, fazendo coisas absurdas na face da Terra. Há dois tipos de cultura, de saber. Há o espírito sábio e o espírito de sabedoria. Qual a diferença? O sábio é um espírito que tem apenas cultura. Pode estar encarnado ou pode estar desencarnado, né? E o de sabedoria tem cultura e também evolução moral. E aí ele tem a perfeição. Caminha realmente com perfeição em tudo que vai realizando, porque já atingiu aquele ponto da sua evolução, onde ele consegue realmente agir somente no caminho do bem. O momento que estão atravessando na face da Terra, esse vírus que está aí realmente assustando milhões e milhões de criaturas no planeta Terra inteiro, não pegou só um país, pegou todos os países. Isso é maldade divina? É alguma coisa que Deus está castigando a humanidade? Não, Deus não castiga ninguém. Segundo Jesus, cada um segundo suas obras. Nós colhemos aquilo que semeamos, aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Plantarmos o bem, vamos colher o bem. Plantar o mal, vamos colher coisa negativa. Então não é Deus. Deus não castiga ninguém, nem condena ninguém, nem julga ninguém. O julgamento está na nossa consciência, pelos atos praticados, pelo nosso comportamento. Então, na verdade, esse vírus ele está fazendo um convite, um chamamento a todos nós, à renovação, à transformação, um alerta, uma advertência, um teste, uma prova decisiva que estamos passando por ela, porque o planeta está passando por transformação, por mudança, por renovação, para se tornar um planeta melhor. Os espíritos muito apegados ao mal, que estão reencarnados ou desencarnados, com certeza, dentro de algum tempo, terão que ir para outros planetas. Não é Jesus que vai pegar ninguém pela mão aqui e levar para outro planeta. Isso é uma lei natural, automática, como um imã. Os espíritos que vão desencarnando, muito apegados ao mal, naturalmente vão cair lá no outro planeta, em situação mais difícil, mais complicada. Então é melhor a gente mudar agora, mudar de atitude, de comportamento, de maneira de agir, para que possamos ser o quê? Espírito puro de coração, como disse Jesus, e ainda com essa coisa extraordinária, que podemos ver a Deus. Jesus afirmou no Evangelho que na terra ninguém jamais viu a Deus. Embora encontramos na Bíblia, no Velho Testamento, Moisés e os profetas conversando lá com Jeová, que é o próprio Deus, né? Segundo a descrição bíblica, né? Na verdade, aqueles eram espíritos que conversavam com Moisés, orientando ele no trabalho. Moisés foi um grande legislador, um grande médium, um grande intermediário com o plano espiritual, numa época que a Terra era um planeta ainda primitivo, os espíritos encarnados ainda com muito pouca evolução, e ele realizou um trabalho extraordinário de transformação naquele momento e preparando a vida do Cristo para o futuro, a vida de Jesus. Então, seguir Jesus é amar o próximo, como ele afirmou ali. E aí, amando o próximo,
Amor, realmente, como disse antes, é um sentimento nobre, um sentimento puro. Mas o que é amor? Se confunde às vezes amor na face da terra com paixão, desequilíbrio. Amor não é isso. O amor, ele socorre, ele ampara, o amor liberta, o amor transforma as criaturas, o amor renova, o amor não escraviza ninguém. Às vezes a gente vê usar a expressão, alguém matou o outro pelo amor. O amor não mata ninguém. O amor renuncia, perdoa. É um sentimento dos mais puros, mais elevados, porque Deus é amor. João afirmou no Evangelho que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele só vai nos fazer o bem, só nos ajudar, nos dar oportunidade de crescimento e de evolução. Então o planeta Terra, ele é uma escola. Por que tem tanta maldade na face da Terra? A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, nós espíritos que aqui reencarnamos e praticamos coisas negativas e criamos a dificuldade que está aí hoje no planeta. Mas esse momento vai passar, com certeza vai passar, porque tudo passa. As coisas passam realmente. Hoje nós estamos vivendo de uma forma e amanhã poderemos estar vivendo de outra maneira, de outra forma, sempre para melhor quando lutamos para isso, quando trabalhamos para isso. Então essa fase difícil, ela chegará a um fim e o planeta vai se renovar e tornar-se um planeta melhor. Hoje nós estamos vendo a falta de entendimento e compreensão da vida espiritual. E o conhecimento da vida espiritual, ele é básico, ele é importantíssimo para todos nós. Sabemos que nós somos espíritos eternos, que o conhecimento, o sentimento, está no espírito, não está na matéria. O corpo físico é o veículo que o espírito se manifesta, sua inteligência, o seu sentimento na vida material. Ele pergunta no livro dos Espíritos, parece 28, mais ou menos por aí, 28, 26, 27 e 28, não me lembro assim de qual é o número certo, mas um desses números aí. E ali os Espíritos responderam a Kardec que o Espírito se une à matéria para tornar a matéria inteligente. Então quem é inteligente é o Espírito. Quando há a morte, o que morre? O corpo físico, a matéria. A criatura continua vivendo do outro lado da vida, no mundo espiritual, com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que ele tinha aqui na vida material, apenas com a visão mais ampla. Ele deixou o corpo físico, a visão dele, os sentimentos se ampliam um pouco mais. E de acordo com a evolução, pode ampliar muito. Então a verdadeira vida é a vida espiritual, que nós passamos muito mais tempo na vida espiritual do que na vida material. E por isso a importância, então, de na vida material, nós cuidarmos da vida espiritual. Temos que cuidar da vida material? Temos que cuidar, nós estamos na terra, com os pés no chão. Por que nós estamos com o pé no chão? Exatamente os pés, nossos pés que apoiam em terra firme. Então nós estamos no mundo materializado. Então nós temos que cuidar do mundo material também, porque necessitamos das coisas materiais para viver. Mas poderemos estabelecer um equilíbrio de viver a vida material e viver a vida espiritual. E Jesus deixa na parábola evangélica esse entendimento, essa compreensão. Na palavra, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus, para pegar Jesus em contradição, porque o povo não gostava de pagar imposto, propõe Jesus essa questão: é lícito pagar imposto a César ou não? Era uma armadilha. Se Jesus dissesse para o povo pagar, o povo ia ficar contra Jesus. Se Jesus dissesse para não pagar, aí César ia contra Jesus. Ele estava falando para o povo não pagar o imposto. Então Jesus, percebendo a armadilha, lança essa ideia que só um espírito perfeito poderia fazer, como em muitas outras passagens do Evangelho. E Jesus me pergunta: de quem finge que está na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É somente sobre o imposto que Jesus está se referindo? Não. Muito mais profundo isso aí, a interpretação, o entendimento, a compreensão dessa passagem do Evangelho.
Jesus estava afirmando: dê a vida material que pertence a ela e a vida espiritual que pertence à vida espiritual. Então, é equilíbrio perfeito. Você cuidar da vida material com equilíbrio e cuidar da vida espiritual também com equilíbrio. Diz um ditado popular: nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, é cuidar com equilíbrio das duas partes. E aí nós encontramos o caminho da nossa evolução, do nosso progresso. Mas o importante é nós termos a certeza que nós vamos voltar ao mundo espiritual um dia. Uns voltam mais cedo, outros voltam mais tarde, né? E a questão do vírus, essa semana passada, eu ouvi na televisão um senhor em Campos, 110 anos, pegou o vírus e não morreu. Por que não morreu? Porque não é hora ainda, não está na hora de eu voltar ao mundo espiritual. Com a idade dessa, com certeza, o organismo físico está muito mais frágil, poderia o mais fácil vir atingir ele e voltar à vida espiritual. Entretanto, não voltou, porque ele estava no momento, na hora do seu retorno. As leis divinas são perfeitas. Quando a gente vive com equilíbrio, nós voltamos na hora certa. Se voltamos, usamos a vida com desequilíbrio, pronto. Então, o conhecimento da vida espiritual é importantíssimo para que nós possamos realmente trabalhar o nosso progresso e tornarmos espírito puro de coração, como disse Jesus. Que a pureza de coração, ela vai mostrar a todos nós que somos irmãos de caminhada evolutiva. Nós não temos nada que ter sentimento negativo inferior contra quem quer que seja, que somos companheiros de evolução, de progresso. Isso nós aprendemos com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A doutrina espírita, nós estamos falando aqui naturalmente, pessoas que não espíritas vão nos ouvir. A doutrina espírita, ela nos ensina realmente como agir, como viver a vida material para chegar no mundo espiritual em condições mais equilibradas. E mostra que a vida é eterna. Qual a vida eterna? O espírito. O espírito é que tem vida eterna. Foi criado por Deus com a vida eterna. Então, como eu disse antes, a terra é um quadro reflexo que há no mundo espiritual. Quer ver uma ideia? Está no livro Devoção do Invisível. Em 1915, a Ivone Pereira, essa médica extraordinária que trabalhou no movimento espírita, ela era criança ainda. E ela foi levada numa reunião mediúnica em Minas Gerais pelo pai dela, foi com o pai, e lá ela ouviu uma mensagem de Bezerra de Menezes, afirmando que em breve chegaria à Terra o rádio e a televisão. Não existia rádio e televisão em 1915, ainda na face da Terra. Quando ela escreveu o livro Devoção do Invisível, em 30 e poucos, ela afirma no livro que parte daquela revelação já tinha chegado, o rádio. E o médium, na época, foi crucificado, chamado de falsificador, a mensagem dizendo que era mentirosa, não era de Bezerra de Menezes. Então, mostrando que aquilo que já existe no mundo espiritual é trazido para a vida material em benefício da humanidade, procurando ajudar a humanidade na sua evolução, no seu progresso, no seu crescimento. Mas com referência a essa palavra de Jesus no Evangelho, nas bem-aventuranças, os puros de coração verão a Deus, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando fala na missão e ocupações dos Espíritos, no capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, na pergunta 562, ele faz a seguinte indagação aos Espíritos: já não tendo que adquirir, os Espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes toca ocupações? O Espírito já evoluiu, chegou à perfeição. Segundo os nossos irmãos de outras religiões, a criatura boa vai para o céu, está diante de Deus lá, vendo os anjinhos tocar harpa a vida inteira. Os maus vão para o inferno, também no sofrimento eterno. Seria um verdadeiro suplício alguém acostumado ao trabalho, à atividade, com conhecimento profundo, porque o Espírito, para chegar à perfeição, ele tem que passar por todas as áreas do conhecimento humano,
e chega ali, não tem nenhuma ocupação. Os espíritos então responderam a Allan Kardec: que quereis que fizesse na realidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então os espíritos responderam que essa ociosidade, essa falta de trabalho, de atividade dos espíritos, imagina com conhecimento, não é? Olha na face da terra, qualquer criatura que tenha um pouco de cultura, de conhecimento, ele vai exercer aquele conhecimento que ele possui em sua atividade, na sua área de trabalho, onde ele realiza as tarefas dele, beneficiando a criatura humana com seus conhecimentos, com seu entendimento que ele já adquiriu. Imagina o espírito perfeito. Mas Kardec prossegue aí numa outra pergunta, pergunta A. De que natureza são as suas ocupações? Pergunta Kardec. O que faz os espíritos? Aí os espíritos respondem: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la ao universo inteiro e velar por que seja cumprido. Então, vendo que essas perguntas de Kardec, e os espíritos confirmam aquilo que Jesus disse, que os puros de coração veriam a Deus. Dizendo aqui que ele recebe as ordens de Deus, distribui no universo inteiro e vela para que ela seja cumprida. Há uma escala na evolução espiritual. Naturalmente, os espíritos perfeitos não vão chegar até nós, próximos de nós, mas tem os espíritos abaixo na evolução, na escala evolutiva, que vai recebendo a mensagem e vai transmitindo a todos nós, nos ajudando na nossa evolução. Por isso que de quando em quando surge na Terra um missionário, uma criatura mais evoluída, com mais entendimento, mais compreensão, uma visão mais profunda exatamente das leis divinas, para orientar, ajudar o povo na sua caminhada evolutiva. Quantas criaturas extraordinárias já passou pela face da Terra, mostrando o caminho para a nossa evolução, para o nosso progresso. Mas Kardec ainda faz uma outra pergunta aos espíritos: são incessantes as ocupações dos espíritos? Quer dizer, eles trabalham sempre ou fica parado em algum momento? Em algum momento eles não estão fazendo nada. E os espíritos respondem: incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativo são os seus pensamentos, porque vive pelo pensamento. Então trabalha sempre, estão sempre em atividade. Imagina alguém que realmente é acostumado a trabalhar a vida inteira, de repente tem que ficar parado aí sem fazer nada. Vamos colocar na vida material. Eu dou o meu exemplo, estou com 84 anos, trabalhei a vida inteira, continuo trabalhando, eu não sei ficar parado. Ficar parado 2, 3 dias em casa, para mim é um suplício. Tem que dar atividade. Esse momento agora para mim aqui é de ouro, é precioso esse momento. Eu estou com a mente em atividade, com os pensamentos em atividade, estou movimentando realmente meus sentimentos. E para mim é uma bênção divina, porque eu sou espírito imperfeito, necessito dessa oportunidade para a evolução, para o progresso. Mas observe realmente o que Jesus falou e que os espíritos disseram a Kardec, confirmando exatamente as palavras de Jesus, que a doutrina espírita deve reviver os ensinos do Cristo, em espírito e verdade. É o Consolador prometido, é a mensagem que liberta, que transforma, que renova, que coloca a criatura realmente no caminho do progresso, da evolução, quando a gente compreende a mensagem. Mas não basta conhecer somente, é preciso vivenciar os ensinos. Se eu sou nervoso, agitado, eu tenho que procurar diminuir esse sentimento nervoso. Se eu agrido as pessoas, tenho que procurar realmente dominar esse sentimento agressivo que eu tenho em mim. A pessoa se diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira. O próprio corpo físico muda. Nós nascemos lá bebezinho, eu nasci lá bebezinho e hoje eu estou aí com 84 anos. A própria organização física vai mudando e os sentimentos também vão mudando. Por que não dominar um sentimento negativo inferior? Se eu tenho um vício, por que não dominar esse vício? Se eu tenho uma imperfeição, por que não dominar essa imperfeição? Se eu tenho o hábito de falar da vida alheia, criticar as pessoas, por que não cuidar disso? Diminuir esse sentimento, trabalhar para realmente não agir dessa forma. Se eu julgo as pessoas, como
Jesus disse que com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. João, ele numa passagem extraordinária, ele afirma o seguinte: não julguei pelas aparências, mas sim pela reta justiça. Aí que está a dificuldade, aí que está a dificuldade nossa, porque a nossa visão é curta, nós não temos uma visão ampla para ter um julgamento perfeito e correto, então é melhor não julgar, não condenar e perdoar sempre. Perdoar não significa chegar ali e abraçar o inimigo, mas não desejar mal para ele, orar por ele, pedir a Deus por ele, ter sentimento bom com ele, realmente mostrar para ele que nós somos todos irmãos em caminhada evolutiva. Por isso o trabalho realmente que a doutrina espírita nos envolve. E uma mensagem de paz, de esperança, para que a gente possa concluir os nossos estudos. A população de Barra Mansa, onde nós vivemos, realmente nós desejamos muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e muita misericórdia divina para o povo de Barra Mansa. E o nosso Brasil, essa terra abençoada, onde o guia espiritual do nosso Brasil é o espírito de Ismael, um espírito realmente do tempo de Moisés, convive com Jesus. Tem uma ideia de quem é esse espírito, que é o guia espiritual do Brasil? Quando a escravidão entrou no Brasil, Ismael foi à presença de Jesus e chorou diante do Cristo pela escravidão ter entrado no Brasil. E Jesus aconselhou ele: continue trabalhando, confie que esse momento vai passar. E realmente, alguns tempos depois, passou. Demorou um pouco, mas passou. Porque tudo passa. E essas fases negativas, então o momento de dificuldade que nós estamos vivendo em nosso Brasil, com certeza também vai passar. Porque está previsto o Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muita gente está duvidando disso, até os espíritas, às vezes tem alguns que duvidam dessa fase. Eu não duvido, tenho certeza que ela vai acontecer. Quando que ela vai acontecer? Quando o povo brasileiro vivenciar os ensinos de Jesus em espírito e verdade, e aí sim aqui será o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o celeiro da humanidade. Muita gente pensa em celeiro, quando fala celeiro, coisa material. Não. O Brasil vai ser celeiro da fraternidade, do amor, da compreensão, do entendimento. Já está acontecendo isso. A doutrina espírita está sendo levada para o mundo inteiro através da internet. E nos outros países, a maioria dos centros espíritas são brasileiros que lá vivem e que fundaram os centros espíritas lá. Então, a mensagem libertadora, porque a doutrina espírita nos ensina, quando a gente faz ao mal ao outro, ao nosso próximo, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Nós somos o maior prejudicado. Então, aquele que conhece o Espiritismo, logo observa que a vantagem de todos nós é fazer o bem. Sinonetti tem uma colocação curiosa, que ele sempre tinha uma colocação realmente alegre no seu livro. Ele diz assim num dos seus livros: se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom com malandragem. Então, devemos ser bons sempre. Vamos caminhar e com certeza que o nosso Brasil vai um dia, daqui a pouco, ser uma terra maravilhosa para todos nós, viver em paz, em harmonia, em compreensão, com honestidade, com fraternidade, amor ao próximo, respeito ao semelhante. Esse que eu desejo para todos é muita paz, muita compreensão dos ensinos de Jesus, muita vivência dos ensinos do Cristo, e que o amor do Cristo envolva toda a humanidade terrena, o nosso Brasil, a nossa cidade de Barra Mansa, para que nós possamos viver em paz. Muita paz, e aos espíritas, meu voto realmente de muito trabalho, muita dedicação, muito amor, principalmente muita vivência dessa doutrina abençoada que Allan Kardec codificou para nós. Muita paz a todos, graças a Deus.